Boa noite, pessoal. Estamos aqui na tradicional quinta-feira, falando um pouquinho de direito, falando a respeito de vários assuntos. Agora a gente vai fazer uma abordagem com relação à adoção, direitos humanos. São assuntos intrigantes, muito polêmicos, mas muito gostosos também de se debater e de se discutir, né? A gente tem uma amiga, uma parceira que tem uma boa experiência, que vai poder trazer bastante informações para a gente, tirar dúvidas, vai ser bem bacana mesmo. É um assunto polêmico, mas tem muito a ver com amor, com carinho, com respeito ao próximo, com solidariedade. Então, é muito importante a gente agregar mais esse conhecimento. Estou vendo aqui a galerinha, Keila já chegou, Carol, aqui de Souza Rodrigues, pessoal chegando. É um prazer enorme poder contar aí com todos vocês para agregar aqui o nosso time, para nos incentivar nessa jornada. Késia, Patrícia, olha quanta gente, que bacana, né? Sérgio chegou, Catarina, Jefferson. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo até que a Luana chegue, né? Obviamente vai acabar ficando um ou outro, alguma coisa. Então acho que eu vou fazer o seguinte, vou parar de falar o nome da galera, porque senão uns vão se sentir desprestigiados e vai ficar aquela guerrinha que a turma gosta, né? Mas é sempre um prazer ter todos vocês comigo. Eu não posso falar deixar de falar da Cleusa. Eu falei que ia parar de falar os nomes, mas eu não posso deixar de falar da minha amiga Cleusa, é do nosso coração, né? Esse pessoal todo estimula que a gente permaneça nessa jornada, que é a jornada de compartilhar conhecimento, de trazer informação, de quebrar alguns mitos. Olha, a Luana chegou, vamos aceitar aqui a Luana, né? Nesse botãozinho aqui. Muito bem. E ela já vai logar. Então, é isso, é uma jornada de trazer conhecimento, compartilhar informação e aproveitar para esclarecer dúvidas. Luana, seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer Boa enorme. noite. Oi, boa noite. Vai ser um prazer enorme ter esse papo com você. Muito agradável, muito esclarecedor. Estava aqui conversando com o pessoal, falando que o quanto é importante a gente disseminar o conhecimento, agregar conhecimento para as pessoas, trazer informações consistentes com profissionais, né, capacitados, né? E conhecimento é tudo nessa vida. E isso o ladrão não leva da gente. Eu falo para todo mundo, olha, você pode perder tudo, você pode quebrar, você pode falir, você pode ser assaltado, roubado, mas não vão tirar de você o conhecimento. Então a gente tem que sempre, eu pelo menos, né? Eu gosto muito de estudar, de aprender, de ter conhecimento. Então, pessoal, deixa eu dar uns recadinhos aqui, né? Essa live vai ficar gravada no IGTV. Vocês podem mandar as perguntas para você. Eu aprendi que tem uma caixinha aqui, ó. Vocês clicam ali onde tem interrogação, manda a pergunta. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, que geralmente a gente não consegue, não dá conta, uma hora parece que é muito, mas passa muito rápido, então a gente não vai dar conta. Mas... E a gente já descobriu também que as perguntas não ficam aqui registradas, gravadas. Então, o que vocês podem fazer? Ou no meu Instagram, ou no Instagram da Luana, vocês podem mandar as perguntas no privado, que a gente vai ter um imenso prazer de responder. Obviamente, como é a especialidade dela, eu vou ter imenso prazer de falar, Luana, ajuda aqui os universitários, vamos responder em conjunto, não é verdade? A Luana, maior prazer, sim. A Luana é uma querida amiga, ela é formada em Direito, tem pós-graduação pela Unifesp
em direitos humanos. Eu achei muito top, muito bacana isso. É uma menina muito Obrigada. dedicada, já fez intercâmbio, não, uns intercâmbios malucos, né? O pessoal vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, para aprender inglês, treinar inglês. A nossa amiga foi para onde? Costa Rica e Argentina. Na Costa Rica, ela conviveu e trabalhou o quê? Divulgando, olha, ensinando. Eu não sabia que tinha professor para isso, para ensinar a cultura do Brasil, a cultura brasileira, os nossos jeitos, nossos costumes, né? E ensinar um pouco de português também, né? Eu estava pensando aqui, então lá você explica que o mineiro fala uai, porque o nosso Brasil é continental, né? Então a gente tem vários sotaques, tem Sim, bar, tem tchê, tem oxente, você ensina, explica tudo isso, o pessoal nos conhecer um pouquinho mais. Isso foi na Costa Rica. Na sim. Argentina, ela também ela Correto. teve um trabalho desafiador. Ela trabalhou com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, só por esse perfil da nossa amiga Luana, a gente já consegue ver. Oi, Carol. A gente já consegue ver que ela é bem focada nessa questão dos direitos humanos. Você também trabalhou numa ONG, né? Ligada a essa questão de adoção. Então, assim, gente, olha, vai ser algo muito rico. Eu vou falar menos, vou deixar a nossa Luana falar. Antes, eu quero só fazer uma introdução, porque né, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Outro dia eu estava assistindo uma live e eu achei uma fala muito interessante, Luana, ligada um pouco à pandemia e à questão da vulnerabilidade, né? Então, o que acontece? A pandemia, ela gera os seus efeitos nefastos financeiros e econômicos. Faltou grana, traduzindo é isso, faltou grana. Faltou grana, você começa a ter privações, né? Economia, economia, outro, mas tem gente que não é só economia, é privado mesmo de alguns benefícios e de algumas necessidades. E isso traz, acho que indiscutivelmente, uma vulnerabilidade social, econômica e que afeta principalmente os direitos humanos, né? Como essa é a sua expertise, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse olhar que a pandemia vem trazendo para essa questão, né, e essa afetação, então, em relação aos direitos humanos. Vamos lá. Bom, Nancy, gostaria de agradecer o espaço novamente. Qualquer problema no áudio que as pessoas podem falar aqui, né? Eu vi que tem bastante gente que está entrando, assim, fiquei muito feliz. E o que que acontece? Muito essas suas palavras sobre essa questão realmente de que quando a gente vive em crises no planeta, né, como vem acontecendo hoje, realmente os direitos humanos eles são os mais impactados, né? Então a gente fala de direitos básicos, são direitos assim de mínima existência para todo qualquer ser humano. Então quando a gente fala, por exemplo, nesse nosso tema que é direitos humanos e voltado à criança e adolescente, a gente pensa que os direitos humanos relacionados à criança e adolescente serão muito mais impactados Deu porque a uma gente tem um sujeito travadinha, tá aqui, gira, gira, gira. Os direitos, ela falando um pouquinho para a gente, os informado. direitos, cortou na sua fala de direitos humanos voltados e focados na criança e no adolescente. Isso. Então, a gente pensando que os impactos da vulnerabilidade social são muito maiores quando a gente pensa em criança e adolescente por conta dessa formação, né, desse sujeito em formação. Então, é muito importante que a gente pense em direitos humanos relacionados à criança e adolescente, de fato, tenha uma relevância específica, não maior, mas específica. As crianças, eu penso assim, as crianças e os idosos, eles sentem, Uhum. acho que são os primeiros a sentir, né, essas dificuldades. Quando você já está na vida adulta, você tem um outro enfrentamento, não que não afete, Sim, existe essa afetação, é indiscutível, mas o seu enfrentamento é maior, né? Não dá para falar correto. de direitos humanos, não dá para falar de adoção
Sem falar do nosso querido ECA, né? Do Estatuto ECA, não é ECA Sim, de ECA, coisa ruim, fedida, não. É ECA pois de é, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente tem que passar por ele, que, isso. aliás, aniversariou, né? Aniversariou, trintou, né? Trintou. Então, é realmente uma legislação assim que foi um divisor de águas no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, né? Muitos especialistas internacionais estudam o ECA, porque realmente, de fato, é uma legislação única, né? É uma das únicas legislações do mundo que tratam diretamente da criança e do adolescente. Então, celebrar o ECA é também lutar por essa legislação, né? Que é extremamente importante quando a gente fala de proteção da criança e do adolescente. Ah, sim, o ECA é uma peça fundamental. Ele é um instituto muito completo, né? Brasileiro Muito. tem muito jeitinho do brasileiro, tem a lei que Uhum. pega, tem a lei que não pega, mas o ECA não, ele veio para ficar. É uma coisa de primeiro mundo, como você falou. A gente sabe fazer bem também uma legislação, e é uma legislação assim é muito completa Sim, e ela foca muito quando a gente fala direitos humanos, quando a gente fala em ECA, que a gente fala em adoção, a gente fala o quê? Em convivência familiar. E a gente percebe que o ECA prima muito sim. no prestígio da convivência. Deixou de ser aquele negócio de visita, né? Porque o visita é aquele que leva lá um pratinho de Uhum. doce, um bolinho, um brinquedinho, negócio, um presentinho de aniversário. Isso é visita. Ele está de passagem e ele não vai, assim, impactar de forma significativa na vida da criança, não é visita. Então, a gente hoje enxerga e adota o Sim. termo convivência. Então, a convivência, o Convivência. ECA prestigia demais isso em relação à criança, essa situação tão importante para o desenvolvimento desse serzinho que logo estará na nossa sociedade, né? É. E por que pensar nessa convivência, né? O abandono infantil é algo muito debatido em pautas mundiais, assim, em vários países, entendendo que o abandono infantil é importante que as pessoas pensem que não é só, por exemplo, abandono de crianças em locais, como a gente vê, por exemplo, na mídia, em lixeiras, ou então, por exemplo, em deixar a criança na porta de igreja, como às vezes alguns filmes relatam, né? Mas o abandono infantil é você privar essa criança do convívio familiar, que é um direito humano, né? Um direito fundamental da criança, o convívio familiar, e que parece uma coisa tão simples, singela, mas é algo que o ECA, ele tem aqui, a maioria dos artigos do ECA é insistindo nessa convivência familiar. Né? Só para você ver a importância e de que não é algo tão simples conviver, né? Quando a gente pensa em famílias extremamente vulneráveis, esse convívio familiar fica muito prejudicado. É verdade, é verdade. Eu lembro da fala da minha avó, né? Que a minha avó falava assim: o que é de casa corre à praça. Então, ela dizia, parafraseando aí, que os hábitos que você tem em casa são os mesmos hábitos que você vai levar para a rua. E como é que você aprende esses hábitos? Você aprende através do convívio familiar. Por quê? Porque nós que somos Sim. pais, que somos tias, que somos parentes, né? Nós somos espelhos para as crianças, né? Você pode observar que a criança ela imita muito, né? Porque ela está no processo de aprendizado e durante esse processo de aprendizado ela está construindo a formação dela, daquele ser social, daquele ser psicológico, daquele ser emotivo, né? Então, e Uhum. isso nasce tudo de onde? Da convivência. Quando se fala, por exemplo, em abuso, existem estudos que dizem que um homem abusivo ele veio de um lar abusivo. Então, o espelho ele funciona para o bem e para o mal, não é verdade? Sim. E aí, oi, E aí, Nancy, é tá dando uma importante travadinha. que as pessoas. Ah, perdão, Imagina. pode. É importante que as pessoas entendam sobre essa questão do convívio familiar e pensar que a adoção, quando a gente vai para o campo da adoção, a adoção é uma medida protetiva.
é uma das medidas que o ECA traz de proteger quando essa família de origem, essa família extensa, ela não consegue, ela não dá meio suficiente, suporte para essa criança. Então, a própria adoção é uma medida protetiva e que é muito desenvolvida dentro do ECA, e até de uma forma muito extensa, mas de que a gente tem que entender que, além de quando a pessoa pensar em adotar, é um ato de responsabilidade extrema, porque realmente é uma medida protetiva, não pode ser uma medida violadora também Mas do que quando ela aconteceu com essa chega criança, perpetuar essa violência, ponto, né? ao momento de adoção, é porque atrás nós tivemos o quê? Antigamente, no tempo que eu estudei, gente, né, vamos falar de idade, a gente falava em pátrio poder, né? Hoje se fala em poder familiar. Então, é porque esse poder familiar foi afastado, então os pais, a justiça já constatou, o juiz já verificou, assistente social, psicólogo, tudo, que através daquelas ferramentas que o ECA disponibiliza de convivência, que aquela convivência não é saudável para a criança, porque aquela família não conseguiu dar os pilares mínimos para aquela criança, né? E esses pilares são 3. É isso, Luana? Isso, são os 3 pilares que a gente fala que são que é importante que a família e até para as pessoas que estão assistindo, né? Quando a gente fala sobre a questão desse poder familiar, não é só para destituir esse poder, então para que esse poder seja retirado dessa família, mas é educar, manter e proteger. Se a família se o juiz, a sociedade, que a proteção também do ECA é da sociedade, verificar que esses 3 requisitos estão sendo prejudicados, a família, sim, pode perder o poder familiar e a criança ser liberada, por exemplo, um processo. Então, assim, esses requisitos é muito importante. E educar, manter e guardar, desculpa, é uma forma de realmente que o ECA, ele tenta trazer, né, nos direitos fundamentais, os direitos humanos dessa criança e do adolescente, que são direitos mínimos. Então, a gente pensar que educar, manter e guardar é algo que a família possa perder o poder familiar, é algo é um processo muito complexo também, porque é difícil você apontar e falar o que a família não está acertando. Complexo e bastante extenso, né? Que aí demora um ano e meio desse local, dessa família que perpetua esse ambiente, né? Violência, enfim, esse abandono. Exatamente. E aí você falou, e eu acho interessante a gente esclarecer um pouquinho Sim. para o pessoal sobre família e família extensa, né? Você falou assim, olha, o ECA, ele prestigia a convivência, então ele vai insistir várias etapas de tentativa de convivência antes de chegar à conclusão que aquela família ou família extensa não tem condição mínima de manter o poder familiar, porque ele não consegue educar, ele não consegue manter, ele não consegue guardar. E aí não é só o pai, só a mãe ou pai e mãe, mas também a família extensa. Então, vamos lá. Família, primeiro vem pai e mãe. Agora, quando a gente fala família extensa, a gente vai até que ponto para essa finalidade de convivência? Então, basicamente, assim, claro, são várias formulações de família que hoje nós temos, mas em tese as crianças costumam ficar, por exemplo, com os avós, com os tios. Então, quando a gente pensar numa família extensa, a gente pode pensar aí, e madrinhas, elas podem sim entrar nessa questão de família extensa, principalmente quando é visto a questão da afetividade. Então, a gente sabe que tem crianças e adolescentes que são muito próximos de madrinhas e padrinhos. Então, se o juiz entende que aquele é realmente um elo de afetividade muito grande para essa criança, por que não deixar essa criança aos cuidados da madrinha e padrinho, inclusive nem necessitando de um processo do cadastro, né? Então, isso pode ser feito, analisado essas questões de afetividade. Então, deve ser avaliado pelo juiz.
Porque hoje a gente tem não só a configuração familiar mais ampla, né? Nós deixamos de falar que família, né, é pai e mãe, porque Sim, pode ser pai, pai, mãe, mãe, né? Tem a questão da multiparentalidade também, entendeu? E a afetividade, aquele negócio, deu para criar, que falava antigamente, né? Olha, deu para criar, não sei o quê, que sim, desenvolve todo aquele vínculo afetivo, mas que numa situação dessa de vulnerabilidade prestigia então os padrinhos, que já é alguém conhecido, alguém próximo e que está disposto, né, a dar esse amparo e a contribuir com a formação dessa criança e que vai minimamente manter aqueles laços possíveis, né, da família de sangue, como se diz, né? Então vai conseguir sim. preservar até esses laços, essas histórias. Isso parece que é bem bacana. Eu vi que subiu uma pergunta, e eu vou aproveitar para pedir para você discorrer um pouquinho, que a pergunta estava Claro. dizendo algo mais ou menos assim: olha, se afastar, tirar o poder familiar, é um processo que demora um ano e meio, às vezes, pouco mais, pouco menos. Então, é praticamente impossível adotar um recém-nascido no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que tem casos e casos. Então, fala um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento para a gente, Luana. Nossa, excelente pergunta. É realmente, quando a gente pensa que hoje o cadastro, né, já antecipando um pouquinho o que a gente ia falar, hoje tem mais de 40 mil pessoas como pretendentes para adotar crianças. E existem 9 mil crianças disponíveis para adoção. Aí vão perguntar, nossa, mas realmente, se combinar, todo mundo adota todo mundo, né? Mas a ideia e o que a gente tem discutido sobre a questão da adoção é que o que mais breca e o que mais deixa esse processo lento são as escolhas dos pretendentes. Então, escolher recém-nascido, por exemplo, crianças que não têm irmãos ou que não têm deficiência, com certeza dificulta muito esse processo de adoção. Esse bebê recém-nascido, dificuldade de adotar recém-nascidos, mas o que eu estou vendo, uma prática que tem mudado com o trabalho até da própria vara da infância e das campanhas que incentivam essa adoção, é, por exemplo, adotar bebês que têm algum tipo de deficiência, né? Então, estimular que as pessoas também adotem bebês que precisam de um cuidado maior, de uma atenção maior. Então, todo caso tem que ser analisado. Adotar bebê recém-nascido, em tese, é realmente mais difícil? É. Mas em que condições talvez que esse bebê possa ser apresentado para a família, né? Então, tudo isso, o próprio setor técnico da vara vai fazer essa análise junto com as assistentes sociais e com os psicólogos. Eu penso que talvez assim, você desconstituir o poder familiar de um recém-nascido, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, enfim, mas existem casos em que não há, não sei se a palavra seria litígio, né? Existem casos que os pais entendem, reconhecem que não têm condições de cumprir com aquele papel e Uhum, resolvem entregar o filho para adoção. Nesse caso, por exemplo, não tem o que destituir, né? sim. Não tem o que insistir, não, olha, Sim, você não quer, não, não, fica aí, tenta mais um pouco. Não é assim que funciona, não quer, não tem condições, não é correto. verdade? Olha, outra pergunta interessante. Pais LGBTs possuem alguma diferenciação no processo de análise de adoção? Então, mais ou menos assim, eu tenho 40 mil na lista. Desses 40 mil, 10 mil, por exemplo, são pais LGBTs. Eles têm mais chance, eles têm menos chances, as chances são iguais. Como é que você vê isso dentro da sua experiência? Nossa, novamente, mais uma pergunta muito interessante e que pessoas perguntam muito. Não há nenhum tipo de distinção de orientação sexual dos pretendentes, não existe mais esse impedimento. Antigamente, há muito tempo atrás, acredito que até o Código de 16 fazia assim algumas distinções, mas realmente tem muitos casais LGBTs estão buscando realmente a adoção como uma forma de constituir essa família. E o que acontece? Não há prioridade. A prioridade é sempre voltada realmente ao adotado, à A criança. criança, porque Então, assim, como você disse, como é que foi que isso, você falou? A adoção é um ato de excepcional
e é uma medida protetiva. Então, você está buscando proteger a criança. Você está buscando proteger a criança, você não vai priorizar o Zé, o Mané, o João, a Antônia, a Maria, a Josefa. Não, você vai priorizar o bem-estar da criança. É isso? Isso. Então, hoje, isso mesmo. E a própria legislação hoje ela traz que crianças com algum tipo de deficiência, crianças com irmãos, crianças maiores de 12 anos, tem uma prioridade se o pretendente escolhe esse tipo de criança, por exemplo, então esse perfil. Então, quando ele vai escolher, é importante que as pessoas... Por isso que tem as campanhas de adoção tardia, de adotar crianças que precisam de um cuidado maior, claro, com a disponibilidade também do pretendente, né? Eu acho que isso é muito importante, que o Quando você pretendente fala ele em seja muito adoção honesto com tardia, você fala a partir ele e saiba que condições... de que idade? Adoção tardia, a partir de que idade? Com quantos anos ele A já partir está dos 12 velho para ser adotado? Olha, a partir dos 12 anos a gente já 12 entende que é uma anos já é adoção uma adoção tardia. tardia. Você acha que até 12 anos funciona melhor o sistema de adoção? Depois disso já vai ficando, ele já é idoso para ser adotado, é isso? Então, e às vezes até um marco que a gente às vezes fica sem entender, porque uma criança às vezes de 10 anos e 12 anos não tem muita diferença, né, em questões comportamentais, enfim. Só que o que a gente, que para definir a forma que as pessoas, acredito que fique mais entendível também, é que a partir dos 12 anos a gente entende que é uma adoção tardia, né? Mas também existem crianças com 9, 8 anos, 7 anos que também não são adotadas, né? Por Todo mundo quer o parte das crianças bebezinho, mais né? velhas, O que realmente. a gente percebe é que todo mundo quer o bebezinho, aquela coisa toda. Então, se a gente fosse fazer algo, porque a matéria é longa, não dá para abordar tudo, mas eu acho que o pessoal quer saber assim, olha, tá, eu assisti essa live, fiquei super inspirada, se eu quisesse Sim, adotar, achasse que eu teria condições, por onde eu devo começar? Porque uma coisa é a realidade dos filmes, do cinema, que embora mostre um lado difícil, um lado duro, mas sim. ainda é leve, né? Perto da vida, né? Do dia a dia mesmo. Então, como é Assim, que você recomendaria que essa pessoa que se interessou sobre o assunto, que se vê na possibilidade, ela ainda está amadurecendo essa ideia, por onde ela deveria começar? Olha, a primeira que eu falo para as pessoas que querem saber mais sobre adoção é realmente consultar, pesquisar, e essa pesquisa através de livros, de filmes, temos muitos filmes interessantes e bonitos que falam da adoção, consultar um próprio advogado, especialista no assunto, ou que tem entendimento basicamente nesse processo de adoção, porque é um processo exaustivo, é um processo que demanda muita, realmente, responsabilidade. Então, de fato, se você entra até uma coisa que eu estava conversando muito com a Nancy, se você entra com essa ideia de adoção para fazer um ato, para colaborar, para fazer uma boa ação, é melhor você buscar um outro tipo de filantropia ou de alguma outro tipo de ação que você possa ajudar. Porque realmente não é só fazer uma boa ação, é comprometimento e formar uma família, né? Então é dar para essa criança e você receber também esse amor incondicional, essa família que realmente tem que ser algo muito concreto na sua cabeça. Então, antes de você buscar qualquer tipo de processo, entrar com um processo de habilitação, se informe muito, né? E aí, depois disso tudo, Você está buscar a vara decidido, do vai seu adotar. Aí o primeiro passo, decidido. decidi, Isso. já assisti os filmes que a doutora Luana falou, li alguns livros, o Google, né? O Google, que hoje em dia é tudo Google, Google, Google. Sim. Aí, sei lá, conversei com algumas pessoas que eu soube que adotou, compartilhei experiências e cheguei à conclusão que, é isso que eu quero, vou adotar. E qual é o primeiro passo que eu tenho que dar no caminho da adoção? O primeiro passo é que o pretendente, o futuro pretendente, né,
procure o fórum da sua região. Então, no próprio site do Tribunal de Justiça, eu vou me ater a São Paulo, né? O processo de São Paulo é muito parecido com o Rio de Janeiro, tá? Mas é importante que as pessoas entrem em contato com o telefone, com a vara da infância do território. Quais são os procedimentos? Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro, um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção, que é no site Aí do eu fiz CNJ. o Você faz esse pré. pré-cadastro, eu já faço parte daqueles 40 mil que vão adotar isso. Fui lá, fiz o pré-cadastro, já entrei na fila? Não. O que eu tenho que fazer depois? Não. Depois disso, tem um rol de documentos. Então, você vai pegar, agora com a questão do coronavírus, então você vai ter que entrar, pegar o e-mail dessa vara, né, enviar um rol de documentos, fotografias da parte interna e externa da casa, antecedentes criminais, várias certidões. É como se você montasse um dossiê da sua vida, de identificação, junto com esse pré-cadastro e mais um requerimento, tem um requerimento para pretendentes à adoção. Depois disso tudo, você da vara da infância e juventude da sua região. Aí eu quero saber, estou na lista? Ainda não está então a gente depois. espera 1 ano para a criança estar possível à adoção. Aí o outro lado também é demorar, né? Porque primeiro eu faço o pré-cadastro, depois eu faço um dossiê da minha vida. Tá, então vamos lá. Qual é o próximo passo depois que eu entreguei todo esse dossiê, essa coisa toda? Pois é, todo esse dossiê, ele vai para o setor técnico, é um setor técnico da Vara da Infância e Juventude, que ele é composto pelos os funcionários, tem assistentes sociais, tem psicólogos, e o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse dossiê, te chamar para uma conversa para realizar esse estudo social e psicológico. É muito importante que esse estudo social e psicológico são entrevistas exaustivas, que vão perguntar tudo da sua vida. E principalmente, não é só com essa parte investigativa, mas realmente perceber se você realmente querendo adotar ou está agindo por algum impulso, por alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você acha que a adoção vai preencher algum espaço. Então, o trabalho principalmente desse setor é verificar se realmente você pode dar continuidade a esse processo de adoção, inclusive falando sobre o curso de capacitação. Então, juntamente com essas instruções, essa entrevista, também você é orientado ao curso de capacitação, que hoje é Meet, né, via Zoom, continua sendo feito normalmente. Então, o processo de adoção não parou, só que agora é de uma simplificada, né, uma forma eletrônica, né, eu acredito que realmente isso vai ficar depois da quarentena, porque realmente simplifica muito mais. Foi um avanço, né? Foi um progresso, né? Então, vamos lá. Eu fiz o pré-cadastro, entreguei meu dossiê, Sim. abri o livro da minha vida, passei por várias entrevistas, como você está falando. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor que, sei lá, eu tive um processo X, coisa pequena, aquela que você presta serviço para a comunidade, paga a cesta básica e tal. Se eu estiver nessa situação, eu sou desclassificada para adotar ou eu posso adotar? Porque existem situações mínimas que te levam a problemas mais delicados. Sim. O que acontece, Nancy? Tudo isso é avaliado porque não é só, por exemplo, o caso... Eu vou ter que apresentar antecedentes criminais, sim, né, uma certidão de antecedentes criminais, só que é importante que tenha essa análise do setor técnico que vai fazer todo esse estudo da sua vida. É um conjunto, Tá. não é só, por exemplo, senão a gente não tem direito ao esquecimento, né? Senão a pessoa realmente vai carregar e vai deixar de fazer inúmeros atos da vida. Bacana, bacana isso, não é muito legal. o detalhe. E por isso mesmo, essa orientação do advogado talvez seja importante, até porque... Nós estamos com delay.
pouquinho delay, tem um delay. o que que Você fica acontece? Às mexendo com a vezes, boca e eu não ouço. e a maioria dos processos de adoção, isso, É, e às vezes essa parte, por exemplo, do setor técnico, esse estudo jurídico, esse estudo esse estudo jurídico, esse estudo técnico que é feito com a família. Caso a família tenha algum tipo de problema, talvez é importante até ter um advogado que consiga bacana. E movimentar esse aí processo você, e recorrer ao... aquela famosa lista dos 40 mil pretendentes. Então, passou todo esse processo, esse estudo, esse processo, todo esse dossiê, junto com o curso, com o estudo, é enviado para o Ministério Público analisar. Então, tudo ok para o Ministério ser encaminhado para o juiz, que em 5 dias, em tese, tem que dar uma sentença te habilitando. E aí sim você entra no cadastro de habilitados para adoção. Aí você entra nos 42, nos 40 mil que eu falei agora, tá? Ah, entendi. Bacana. Então, assim, em todos os passos, a pessoa tem que estar tá apta, né? Ela vai cumprindo etapas, não é isso? Então, por exemplo, o pré-cadastro, aí esse dossiê. Então, tudo isso são fases, né? Entrevista social, psicológica, exame de demais condições, para que aí o juiz venha no final e fale assim: olha, você passou em todas as fases, ok, você está lá na lista, está tudo bem, então agora você já está apto a adotar. Em que momento, Luana, que eu falo assim: olha, eu quero adotar um bebê, ou eu aceito adotar, sei lá, até 3, 4 anos, até 8, até 10. Em que momento em que eu faço essa declaração para que, quando eu entrar naquela fila dos 40 mil, provavelmente eu já vou entrar na minha vez, né? Ah, bebê é uma fila, outra idade, outra fila. Então, em que momento que eu faço essa opção? Isso. Então, nesse estudo, por exemplo, do que o setor técnico ele vai fazer, uma também, além de investigar a sua vida, de entender se você tem condições para adotar, também é traçado um perfil das suas preferências. Então, tudo isso é analisado. Inclusive, Nancy, é importante até falar, e isso foi muito bom esse apontamento que você fez, não existe uma... Até porque, como a gente está explicando aqui, depende das preferências do próprio pretendente. Então, por exemplo, se eu entro numa fila hoje, Luana, querendo adotar crianças de 14 anos com até 2 irmãos, eu já entro numa fila específica. Ou adotar, por exemplo, crianças de até 3 anos, aí eu entro numa outra fila específica. Então, sempre tem a questão da preferência também, né, de chegada, de quem está mais tempo no processo de adoção. E, infelizmente, é muito difícil falar, olha, você vai ter até, sei lá, 30 meses, um ano, 2 semanas para adotar uma criança. Realmente são Porque casos depende das muito preferências, né? específicos. Também das preferências Uhum. e das possibilidades, né? Mas vamos lá, eu sou uma pessoa de sorte, eu consegui vencer todo esse processo, estou habilitado, estou lá junto com os 40 mil no meu setorzinho específico, e dentro das minhas preferências, bingo, eu sou a próxima. Como é que funciona? Eu vou lá, pego a criança e levo para casa? Simples assim? Muito interessante também essa parte, porque eu acho que dá essa dúvida e muitas pessoas, principalmente quando a gente fala que o processo de habilitação não quer dizer que você necessariamente já vai sair do fórum. Então, às vezes as pessoas falam, olha, eu estou habilitada, ou entrei com o processo de habilitação. Então, são fases. O processo de habilitação, por exemplo, eu não preciso de advogado. Já um processo de adoção, quando eu já encontrei a criança, deu um match que a gente fala, né? O match entre o pretendente e a criança, são, por exemplo, já precisa de um advogado, porque a gente vai estar falando de um estágio de Sim. convivência, de guarda, regulamentação de guarda. Então, é muito importante que as pessoas entendam essas especificidades dentro desse processo, dentro desse campo, né, que a gente fala da adoção, né? Então, dando match
a criança, o setor técnico vai ligar para você e vai falar, olha, temos aqui uma criança. E aí inicia seu estágio de convivência, que ele, em tese, tem um prazo de 90 dias, e é o momento de você conhecer a criança. Então, você leva a criança para sua casa, adaptar a visitas, por exemplo, do setor técnico para saber se está tudo certo, se a criança está sendo adaptada, se está tendo alguma dificuldade. É importante que o fórum e que o setor técnico acompanhe essa criança, né? O ideal, é isso que o Estatuto diz. Com certeza isso não acontece em todos os casos da ausência de RH, da ausência de cuidado com esse processo de adoção em muitos casos. Entendi. Mas esse estágio de convivência, assim, você falou 90 dias. Eu vou lá, deu certo, ok, eu pego o meu Joãozinho e levo para casa 90 dias direto, não é assim? Olha, você vai hoje, passa um dia, depois você fica mais 2, 3, depois você fica uma semana, depois 15 dias. Não, é 90 dias direto, é isso? Isso, em 90 dias também sendo estudado, não é um prazo que é o recomendado que haja que esse 90 dias tenham 90 dias de estágio de convivência, mas não é uma obrigatoriedade, é tudo sempre bem analisado. Existem casos que, por exemplo, você talvez precise de um estágio de convivência maior, por conta, às vezes, também quebrar alguns paradigmas, algumas questões pessoais, para que você consiga realizar seu coração, de fato, para as dificuldades que você vai ter nesse processo, né? Então, você pode falar para o setor técnico, falar, olha, eu estou tendo algumas dificuldades, talvez eu precise de um tempo maior. Por isso que o processo de adoção, o próprio estatuto, ele fala 240 dias, é o prazo de um processo de adoção, mas pode ser que dure mais, porque realmente até a pessoa é criança, e aí ter toda essa adaptação, algum tipo de especificidade desse caso. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que o processo de adoção, ele não começou quando eu fiz aquela inscrição no CNJ, aquele pré-cadastro, ele não começou ali. Ali começou a minha intenção. O processo propriamente dito de adoção só começou quando eu encontrei a criança e iniciei o estágio de convivência, é isso? Corretíssimo, é isso mesmo. É importante definir essa parte, porque para que a pessoa também e já acredite que vai esperar a criança ou que vai aguardar uma ligação do setor técnico. Tem muito trabalho até chegar ao encontro da criança. Nossa, Luana, você acredita que já são 19h43, daqui a pouco acaba. Eu queria que você falasse um pouquinho de adoção internacional, um pouquinho de adoção tardia, do apadrinhamento afetivo, financeiro. Você consegue fazer alguma coisinha resumida, só para a gente não deixar de abordar o assunto? E depois a gente já parte praticamente para começar a se despedir, porque a gente tem que encerrar a live antes de dar 1 hora para poder manter ela gravada, entendeu? Você consegue fazer um resuminho para a gente? Claro, vou fazer sim. É um assunto muito amplo. Realmente tem muita coisa que a gente quer falar, porque realmente tem bastante pontos assim específicos para o processo de adoção internacional. Quando a gente fala processo de adoção internacional, é importante que a gente entenda que o processo de adoção internacional é a excepcionalidade da excepcionalidade. Então, se a gente tem a adoção que já é um ato excepcional, a adoção internacional entra ainda num outro estágio. Por quê? Precisa que aqui no Brasil, que aqui no território da criança, tenha esgotado todas as possibilidades de adoção dessa criança dentro do território nacional, e aí sim ela vai ser disponibilizada para adoção internacional. E adoção internacional não quer dizer pais estrangeiros, criança estrangeira, é questão de território mesmo. Então, se o estrangeiro está aqui no território nacional, vai seguir a adoção nacional. Se está fora do território, é importante que, se os países assinarem a Convenção de Haia, aí sim tem uma intermediação do CEJAI, que é no Tribunal de Justiça, de um órgão responsável por essa intermediação, tá bom? Então, é importante que as pessoas entendam que é importante verificar
se os países, se o país que você quer adotar uma criança é assinante do Tratado da Convenção de Haia, porque é a partir daí que eu Entendi. vou conseguir ter uma intermediação de um órgão internacional e de é, um órgão federal para que faça, mas é possível também fazer sem esse órgão, se por exemplo, não há ratificação da ação com outro tipo de órgão, que não é oficial, mas aí com custo muito maior. Realmente é bem custoso, é um processo bem custoso, né? Sobre apadrinhamento, ele veio uma modalidade agora de 2014, apadrinhamento afetivo e financeiro. Duas modalidades muito interessantes para as pessoas que querem estar próximas, né? Estarem próximas de crianças, de abrigos, né? Que são os e que querem estar próximas dessa criança sem ter um vínculo com ela legal, e sim um vínculo afetivo. Então você pode tanto se cadastrar, né, pelo site do Tribunal de Justiça ou procurar um dos fóruns, que por exemplo tem o Central, Santo Amaro, que faz esse tipo de intermediação com algum tipo de abrigo. E aí você pode visitar a criança ou então até dar um valor para ela mensalmente para que ajude nesses custos da criança. Desculpa se eu tô falando rápido. É Não, que é não, é tanta que às vezes coisa, está né? travando um pouco, mas você começou a falar de apadrinhamento, me lembrou uma coisa que a gente estava conversando, é que, e Uhum. até subiu uma pergunta aí, eu fui lá para adotar, não deu certo, quero devolver e tal. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho dessa responsabilidade social e saber exatamente as consequências desse ato, né? E você fez alguns comentários que eu acho, olha, isso daí vai separar o joio do trigo. Total. A impulsividade de adotar e a certeza da adoção. E conta pra gente essa história de que não deu certo, vou devolver. Tá sem som. Não Pois tô é, Nancy, ouvindo. muito bom esse apontamento, Oi. porque eu acho que, falando de adoção, colocando o tema de adoção. Me escutando agora? Sim, agora sim. Não? Agora sim? Então, ele está indo e voltando. Acho que o sinal aí não está Falando sobre a muito bom. questão de, por exemplo, da adoção, é importante que a gente coloque para as pessoas também sobre a questão, por exemplo, dessas decisões e dessas impulsividades dentro de um processo de adoção. O que acontece? Você, Será que as você... pessoas estão escutando ou só a gente? Assim, se estiver Não, acompanhando eu os ouvi comentários você para não ir falando da perdendo. impulsividade, Tá tudo certo com o meu então, áudio? tá, fala pra gente aí Sim. o que acontece se não funcionar, se não der certo. Por exemplo, tem decisões hoje de que algumas pessoas que têm devolvido crianças durante o processo de estágio de convivência são obrigadas, né, via processo judicial, a pagarem alimentos ou até danos morais dessa criança, porque o judiciário tem entendido que que é uma perpetuação É uma dessa responsabilidade violência, tanto, né? inclusive com os pretendentes da adoção. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nesse processo, porque devolver Beleza. criança, realmente, isso pode ter cimas. Inclusive, você é tirado do cadastro automaticamente. É o delay. Então, o que, que acontece? Eu vejo você movimentando a boca, aí eu não ouço. Então, quando você para, o áudio volta. Aí eu espero um pouquinho Sim.
porque senão eu falo em cima da sua fala. Mas, olha, foi importante você ter alertado isso, porque e o Poder Judiciário já está tomando decisões Agora eu que não tô nessa linha, porque, conseguindo te escutar. É isso, né? ah, meu Deixa eu Deus do céu, ver. tá difícil, né? Mas eu acho assim, essas decisões são muito importantes, as pessoas têm que entender que não é que não é brincadeira, que é algo muito, muito, muito sério. E eu acho que como a gente está um pouquinho assim com problema da internet que está oscilando, e é um assunto muito importante para não ficar truncado, acho que depois a gente pode, no outro dia, retomar o assunto, trazer mais informações. Quem tiver dúvidas, mandar as perguntas para a gente. Eu quero agradecer imensamente a sua colaboração, a sua paciência em estar aqui com a gente, mesmo com essas instabilidades da internet. Quero agradecer a todos que aqui compareceram, que estão participando, mandando perguntas, interagindo com a gente. Foi muito prazeroso, foi muito esclarecedor. E vamos falar mais de adoção, vamos praticar isso com muito carinho, com muito comprometimento. Então, eu agradeço a você e agora acho que é melhor a gente encerrar, porque a internet não está ajudando. Eu estou vendo que tem até marmanjo querendo ser adotado aqui, né? Eu acho que nem sei se vão me escutar na minha despedida, mas eu gostaria muito de agradecer realmente o espaço e que as pessoas pensem muito no processo de adoção, que realmente o dia a dia dessas crianças nos abrigos, tá bom? Tá, menina, tá uma loucura essa internet. Falado. Ótimo. Legal. Então, Luana, muito obrigada mesmo. Você conseguiu se despedir? Porque eu não consegui ouvir. Conseguiu? Então, tá bom, querida. Então, assim, quem não escutou a Luana, ela se despediu, agradeceu a todos também. Foi um prazer Eu e a não sei gente se me vai escutaram, mas voltar eu num outro consegui falar. momento para retomar esse assunto, porque deu aí a internet dessa vez, nos traiu, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca, né, não, Luana? Tchau, querida. Então, beijo, tudo de bom, viu? Obrigada a todos. Boa noite. Sim.